Quero propor um experimento mental. Imagine uma ilha isolada. Nela, 1000 crianças recém-nascidas, cuidadas por robôs que provêm comida, abrigo e ensino. 0 contato humano externo. 0 menção a qualquer deus, inferno, pecado ou religião até os 18 anos. Quando chegassem à vida adulta com o cérebro formado, você acha que elas teriam inventado o pecado original? Ou que um homem foi engolido por um grande peixe? Ou que um carpinteiro ressuscitou ao 3º dia? A resposta óbvia é não. Elas poderiam até criar superstições para explicar trovões ou a morte, mas não recriariam o cristianismo, o islamismo ou o hinduísmo. Isso nos leva a uma verdade inegável. A sobrevivência das grandes religiões depende quase que inteiramente de um único fator: o cérebro infantil. No vídeo passado exploramos a doutrinação. Hoje, no Ateu em Análise, vamos entender a engenharia por trás disso. Vamos dissecar o porquê da religião ser construída para infectar a mente antes que ela possa se defender. Antes de entrarmos na biologia e na psicologia, vamos falar sobre a maior evidência empírica. A crença não é uma conclusão lógica, mas um condicionamento geográfico. A loteria do nascimento. Se a fé fosse uma verdade universal, ela surgiria independentemente de onde você nasce. Mas se você nasce em Riad, na Arábia Saudita, a chance de ser muçulmano é quase de 100%. Se nasce em Nova Delhi, na Índia, será hindu. E se nasce no Brasil, será cristão. Sua religião não é fruto do seu livre-arbítrio. É o resultado do CEP em que sua mãe deu à luz. Para entender por que as religiões não esperam a vida adulta, precisamos olhar para a biologia evolutiva. O ser humano é o mamífero que nasce mais vulnerável. Um potro já sai andando horas depois de nascer. Um bebê humano é totalmente dependente por anos. Para que nossa espécie sobrevivesse, a seleção natural programou o cérebro infantil, com uma regra de ouro: acredite nos mais velhos, sem questionar. Se um homem das cavernas disser para o filho: não nade naquele rio, tem crocodilos, a criança não pode pedir evidências empíricas. Ela não pode dizer: deixe-me testar essa hipótese. Se ela for cética, ela é devorada e seus genes não passam para frente. Somos descendentes de crianças crédulas. Crianças que acreditavam em tudo o que os adultos diziam. O problema é que o cérebro da criança não tem um filtro para distinguir um aviso real sobre um crocodilo de um aviso falso sobre o bicho-papão ou sobre o diabo. Além disso, a psicologia cognitiva nos mostra que crianças têm uma inclinação natural chamada pensamento teleológico. Isso significa que as crianças naturalmente acham que tudo tem um propósito fabricado. Se você perguntar a uma criança por que as nuvens existem, ela dirá: para chover e nos dar água. Ela não entende evaporação. Ela projeta intenção. A religião aproveita essa vulnerabilidade biológica e cognitiva. Ela sequestra esse mecanismo de sobrevivência e insere os seus dogmas no momento em que o cimento da mente ainda está fresco. É aqui que a teoria se torna fascinante. O biólogo Richard Dawkins cunhou um termo em 1976, o meme. Na definição original de Dawkins, um meme é uma ideia, comportamento ou estilo que se espalha de pessoa para pessoa, assim como os genes competem para sobreviver e se replicar em nossos corpos físicos, os memes competem nas nossas mentes. Genes fortes dão vantagens físicas e passam para a próxima geração. Memes fortes são psicologicamente atraentes, garantindo que o hospedeiro os passe adiante. Dawkins compara a religião a um vírus da mente. Um vírus biológico invade uma célula e usa o mecanismo dela para se copiar. Um vírus mental invade o cérebro e usa o comportamento da pessoa para se espalhar. E qual é o sintoma que esse vírus causa para garantir que ele não seja curado? A culpa e o medo. Se a religião fosse apenas um conjunto de boas ideias filosóficas, ela poderia ser apresentada a adultos, em um debate aberto. Mas ela carrega mecanismos de defesa embutidos no próprio dogma. A blindagem contra a dúvida. A dúvida é tratada como pecado.
Questionar não é curiosidade. É tentação do demônio. O medo da punição eterna. O inferno. A chantagem da salvação. Você nasce doente, pecador. E só a religião tem o remédio. Essas 3 ideias são altamente tóxicas, e um adulto saudável rejeitaria isso. Mas plante isso no cérebro de uma criança de 5 anos, e você terá um seguidor pelo resto da vida. Aterrorizado demais para sequer pensar em abandonar o barco. Mas aí, você pode me perguntar: e os adultos que se convertem? Conheço pessoas que eram ateias ou não praticantes e aceitaram a religião depois dos 30, 40 anos. Isso é uma excelente observação. E estatisticamente é verdade. Conversões na vida adulta existem. Mas preste muita atenção aos contextos em que essas conversões acontecem. Raramente você vê um adulto intelectualmente pleno, emocionalmente estável, feliz e em paz, lendo a Bíblia e dizendo: "Nossa, faz todo sentido que uma cobra tenha falado." Quando as conversões adultas ocorrem, elas quase sempre acontecem em momentos de extrema vulnerabilidade humana. Luto profundo pela perda de um ente querido. Diagnósticos de doenças terminais. Prisões e perda de liberdade. Vícios severos e reabilitação. Desespero financeiro ou abandono. Quando o cérebro adulto está sob estresse extremo, o senso crítico é desligado em prol da sobrevivência emocional. A religião atua como um analgésico poderoso. Se você está no fundo do poço, a ideia de que existe um plano maior, de que você é amado por um ser cósmico e que seus problemas terão fim no paraíso, é irresistível. A religião não convence adultos pela lógica. Ela os resgata pela dor. No entanto, esses casos são a minoria. O grosso, a grande massa que sustenta as megigrejas e as instituições milenares, vem do berçário. Vem do batismo infantil. E por que é tão importante falarmos sobre isso aqui no canal? Porque entender que fomos programados nos ajuda a nos perdoarmos, pela dificuldade que é desconstruir a fé. Muitos de vocês sentem raiva de si mesmos por ainda sentirem medo do inferno, mesmo sabendo logicamente que ele não existe. Vocês sentem culpa quando deixam de orar. Sabe por que isso acontece? Porque a sua lógica adulta está lutando contra um condicionamento neurológico pavimentado na sua primeira infância. Você está lutando contra a fundação do seu próprio cérebro. A religião precisa focar nas crianças, porque a razão adulta é o maior predador da fé cega. Se a lei imaginária da nossa ilha existisse, se só pudéssemos falar de Deus para maiores de 18 anos, as igrejas esvaziariam em 50 anos. E isso nos mostra que a fé não é uma rocha inabalável. Ela é frágil, tão frágil que precisa se esconder atrás da inocência de uma criança para conseguir sobreviver. Desconstruir o que nos foi enfiado goela abaixo. Antes mesmo de sabermos falar, é um ato de extrema coragem. Requer suportar o peso da própria existência, sem o conforto da fantasia. Mas eu te garanto, a liberdade mental que vem depois compensa cada segundo de angústia. Nós cobrimos bastante coisa hoje, desde a biologia da crença até o peso emocional de deixá-la para trás. Gostaria de saber de você. Qual foi o gatilho, a dúvida ou a situação que fez você começar a romper o condicionamento? Compartilhe a sua história aqui nos comentários para continuarmos essa conversa. Se inscreva para mais vídeos profundos como esse e até a próxima análise.